Por favor, não faça drama, Dona Margarida. O Marcos e eu precisamos do quarto principal agora. Você vai ficar muito mais confortável no quartinho de costura. De qualquer jeito, foi a primeira coisa que a minha nora me disse quando passei pela porta num domingo à tarde. Eu ainda segurava o folheto da missa dobrado junto à alça da minha bolsa. Mãe, é só um quarto, meu filho completou. Ele sequer levantou os olhos da caixa de papelão que carregava. A senhora é uma pessoa só. Eu fiquei parada no corredor da casa onde vivi por 41 anos. E olhei, passando por eles, para a porta aberta do meu quarto. A mesa de cabeceira do Haroldo já estava jogada no corredor, encostada torta na parede, como algo esperando pela caçamba de lixo. A foto do meu casamento estava virada para baixo dentro de um cesto de roupa suja. E, pela porta aberta, eu conseguia ver a cabeceira da cama deles, a cômoda deles, a vida inteira deles, arrumada exatamente onde a minha vida estava naquela mesma manhã, quando saí para a missa das 8. Meu nome é Margarida Ribeiro. Eu tenho 72 anos de idade. Fui casada com Haroldo Ribeiro por 42 anos. E ele construiu boa parte da vida dentro daquela casa com as próprias mãos. Antes que um derrame o tirasse de mim, há 2 invernos. O Haroldo era fiscal de obras da prefeitura. Por 30 anos, o trabalho da vida dele foi entrar na casa dos outros e fazer apenas uma pergunta. Isso aqui foi construído sobre uma base que vai aguentar o peso? Ele media fundações. Ele checava o que estava sustentando a estrutura. Ele assinava o próprio nome para testar se um lugar era seguro para uma família morar. Eu menciono isso agora porque vai ser importante mais tarde. O Marcos é o meu filho. Ele tem 46 anos. A construtora dele tinha falido naquela primavera. E quando ele perguntou se a família poderia ficar comigo só por um tempinho, mãe, é só até a gente se reerguer. Eu não hesitei. Eu dei a eles os 2 quartos de hóspedes. Eu cozinhei. Eu paguei todas as contas da casa. Eu dizia a mim mesma que a frieza que sentia vindo deles era apenas a vergonha. A vergonha de um homem feito que não queria precisar da mãe. Eu continuei dizendo isso a mim mesma por muito tempo. Eu coloquei o folheto da missa sobre o aparador da entrada. Eu não levantei a minha voz. Eu não chorei. Eu olhei para Letícia e depois olhei para o meu filho. Não, eu disse, nunca foi apenas um quarto. Foi então que eu notei a caixa de cedro. A caixa de cedro do Haroldo. Aquela que ele mesmo fez no ano em que nos casamos. Estava largada no chão do corredor, com um pedaço de papel amarelo colado na tampa. Na caligrafia caprichada da Letícia, estava escrito: Tranqueiras velhas, resolver depois. Eu não disse nada sobre a caixa. Eu peguei a minha bolsa de onde tinha deixado e senti o peso da pasta de documentos lá dentro, encostando no meu quadril. Papéis que eu tinha cruzado a cidade para pegar no escritório do meu advogado. Naquela mesma manhã, antes da igreja, quando os 2 achavam que eu estava apenas rezando, eu via nos olhos deles a pergunta: por que ela não está chorando? Eu fui para a cozinha e coloquei a água do café no fogo. Algumas decisões não devem ser tomadas de pé num corredor. Algumas decisões exigem que a gente se sente à mesa. Eu gostaria de dizer a vocês que fiquei chocada. Eu não fiquei. Choque é para coisas que você não viu chegando. E eu estava assistindo aquilo se aproximar por meses. Do mesmo jeito que você vê uma nuvem de tempestade cruzando o pasto, muito antes de chegar à sua varanda. Houve 3 momentos. Eu sei agora que eles nunca foram casos isolados. O primeiro foi pequeno, uma terça-feira. Eu desci para fazer o meu café da manhã e encontrei a minha cozinha inteira trocada de lugar. A Letícia tinha mudado as canecas, a lata de mantimentos, o coador de pano do Haroldo. Tudo para lugares que faziam sentido para ela e para mais ninguém que tivesse cozinhado naquela cozinha por 4 décadas. Quando eu perguntei com jeito se ela poderia colocar as coisas do café de volta onde eu conseguia alcançar, ela sorriu e disse: Esta casa está precisando muito de uma energia mais jovem, Dona Margarida. A senhora vai se acostumar. Eu disse a mim mesma que ela estava apenas arrumando o ninho, que ela estava sob estresse. Eles têm boas intenções, eu falei em voz alta para a cozinha vazia. O segundo momento envolveu dinheiro, como costuma acontecer. O Marcos começou a deixar certas contas em cima da bancada,
perto dos meus óculos de leitura. A conta de luz. A conta de água. Nunca dizia uma palavra. Só deixava um envelope ali, onde eu certamente veria. Do mesmo jeito que você deixa um bilhete para a pessoa que é paga para resolver aquilo, eu paguei as contas. Eu disse a mim mesma que ele era orgulhoso demais, que pedir dinheiro diretamente o deixaria humilhado. Ele está de luto pela empresa, eu dizia. Ele não vai deixar isso ir longe demais. O terceiro momento cruzou uma linha que eu não conseguia justificar, por mais que Deus saiba o quanto eu tentei. O Marcos começou a fazer perguntas sobre a escritura da casa. Não uma vez. Várias e várias vezes. Sempre disfarçado de preocupação. A senhora já pensou em simplificar as coisas, mãe? Para quando tudo isso ficar pesado demais para a senhora. Isso tiraria todo o peso das suas costas. E a Letícia, numa noite, durante o jantar, soltando a colher de servir com um baque seco. Nós só estamos pensando no futuro. É só isso. Uma casa como esta deveria ter uma família crescendo nela. Uma família. Como se eu não fosse uma. Como se os 41 anos de família já impregnados naquelas paredes tivessem simplesmente perdido a validade. Eu sentei ali, passei manteiga no meu pão francês e não disse nada. E eu me odiei um pouco por aquele silêncio. Talvez eu esteja sendo sensível demais, eu pensei. Famílias são complicadas. Mas naquela noite, eu peguei a caderneta que guardo na bolsa. Aquela que eu usava para as listas de supermercado. E escrevi a data e a palavra escritura. E mais nada. Eu ainda não sabia que estava começando um registro. Quando vi aquele papel amarelo na caixa de cedro do Haroldo, eu entendi. Aqueles 3 momentos não foram incidentes isolados. Foram um ensaio. Eram 3 pessoas testando, com um comentário educado de cada vez. Até onde uma mulher calada permitiria ser empurrada? Deixe-me levar vocês a 3 semanas atrás. Porque foi quando o ensaio se transformou num plano. E o plano não era meu. Era uma tarde de quinta-feira. Eu tinha subido para me deitar, o que não costumo fazer. E a casa estava com aquele silêncio que propaga o som, em vez de abafá-lo, através de uma fresta no assoalho de madeira do meu quarto. Aquele pedaço que o Haroldo sempre dizia que ia consertar e nunca fez. Eu pude ouvir o Marcos e a Letícia na cozinha lá embaixo. Ouvi o barulho da colher batendo na caneca. Ouvi a Letícia rir de alguma coisa. E então, ouvi a voz do meu filho dizer algo que não consegui desouvir desde então. Ela não vai estar aqui para sempre, Letícia. E quando ela não estiver, isso aqui é basicamente nosso de qualquer jeito. A gente bem que podia começar a viver como se já fosse. Basicamente nosso. De qualquer jeito, eu fiquei deitada, muito quieta, na cama onde o meu marido morreu. Os óculos de leitura do Haroldo ainda estavam dobrados na mesa de cabeceira, onde ele os deixou. A luz da tarde entrava pelas cortinas do mesmo jeito que fez por 41 anos. E embaixo de mim, por uma fresta que um velho fiscal de obras nunca arrumou tempo para consertar. Eu ouvi meu único filho me apagar da minha própria vida numa única frase. Tão calmo quanto um homem lendo a previsão do tempo. Eu não me mexi por muito tempo. Na manhã seguinte, eu liguei para o advogado do Haroldo. Não um desconhecido. Não um nome num outdoor. Mas o Dr. Renato Alcântara, o homem que havia preparado a nossa documentação anos antes, na época em que o Haroldo ainda estava vivo e ainda se preocupava silenciosamente com o que poderia dar errado. Eu contei ao Dr. Renato que eu tinha ouvido através do chão. Houve uma pausa na linha. Aquele tipo de pausa que um profissional cauteloso faz antes de dizer uma verdade. Dona Margarida, ele disse, antes da senhora decidir qualquer coisa, eu gostaria que viesse aqui, para que eu lhe mostre exatamente o que a senhora já tem. Eu não acho que a senhora entenda o quanto seu marido já deixou resolvido. Resolvido? Eu repeti. O Haroldo veio me ver cerca de 18 meses antes de falecer, o Renato disse. Ele não sabia o que iria acontecer. Ele só me disse que queria ter certeza de que a senhora teria opções. Ele me pediu para deixar a pasta pronta. E Dona Margarida, tem uma carta. Ele a deixou junto com os papéis e me pediu para garantir que chegasse às suas mãos, caso a senhora me procurasse preocupada. Eu estava sentada à mesa da cozinha,
com o telefone numa mão e a outra mão espalmada na madeira. O jeito que a gente faz para se apoiar. Sobre a mesa estava uma caneca azul lascada, aquela que o Haroldo sempre usava, que eu nunca fui capaz de guardar no armário. Quando o senhor pode me atender? Eu perguntei. Que tal no domingo, antes da missa? Vou deixar tudo organizado. Eu disse a ele que estaria lá às 7 da manhã. Eu não sabia, naquela sexta-feira, que enquanto eu estaria sentada na sala de reuniões, descobrindo quão protegida eu já estava, o Marcos e a Letícia estariam em casa descarregando a cômoda deles dentro do meu quarto. Certos de que uma mulher na missa é uma mulher que não consegue ver o que acontece. Pode haver mais coisas acontecendo do que apenas a casa, o Renato acrescentou, quase como um pensamento tardio. Uma coisa passou pela minha mesa esta semana que acho que a senhora vai querer ver pessoalmente. Ele não quis dizer o que era pelo telefone, mas aquilo era apenas metade do que me esperava no escritório dele. O Renato tinha uma sala de reuniões com uma mesa longa e uma boa iluminação. E ele havia disposto os documentos numa fileira cuidadosa. O jeito que um homem arruma a mesa para alguém que ele respeita. Ele não me apressou. Ele não me tratou como uma velha confusa que precisava que as coisas fossem explicadas como se fosse criança. Ele me tratou como a dona que eu era. Antes de qualquer outra coisa, ele disse: vamos começar pela casa. As pessoas presumem muita coisa sobre casas. Vamos olhar para o que realmente está registrado. Ele empurrou o primeiro papel na minha direção. A escritura de doação com reserva de usufruto. A casa está em seu nome, com usufruto vitalício. A senhora e o Haroldo configuraram isso juntos. A senhora é a usufrutuária e a única tomadora de decisões enquanto viver. O nome do seu filho não está na escritura. Dona Margarida. Ele não é coproprietário. Não há nenhuma restrição no nome dele, nenhuma reivindicação registrada. Nada. Legalmente, ele tem tanta autoridade sobre esta casa quanto um homem passando pela calçada lá fora. Eu mesma li o documento. Eu sempre leio tudo sozinha. Eu passei o dedo por baixo de cada linha, do mesmo jeito que o Haroldo fazia quando conferia um alvará de obra. Meu nome. Usufrutuária. Sem coproprietários. Ele fala da casa como se já fosse dele, eu disse baixinho. Falar não custa nada. O Renato disse. Mas o cartório não é tão generoso assim. Então, ele colocou o segundo papel na mesa. E foi aqui que a minha mão parou. Era o termo de comodato familiar, aquele que eu quase tinha esquecido. Quando a família do Marcos se mudou para lá, o Renato tinha sugerido gentilmente que colocássemos o acordo no papel. Só para deixar tudo claro, Dona Margarida, mais nada. E o Marcos tinha assinado sem ler uma única palavra, do jeito que um homem orgulhoso assina algo que ele tem vergonha de estar assinando. Este é o que mais importa hoje, o Renato disse. O Marcos assinou. E o papel afirma claramente que a senhora permanece a única responsável pelas decisões da casa, que nenhum espaço privado pode ter o uso alterado sem a sua permissão por escrito, e que qualquer violação grave desses termos encerra a permissão deles para ocuparem a residência. Eu olhei para a assinatura do meu filho no final da página, a caligrafia dele, aquele M cursivo que ele escrevia desde que era um menino fazendo o dever de casa na mesa da minha cozinha. Ele assinou o papel, eu disse devagar, que diz que ele não pode fazer exatamente o que ele não para de tentar fazer. Ele assinou, o Renato concordou. Ele simplesmente nunca leu. Eu escrevi uma frase na minha caderneta naquela noite, que nasceu dentro daquela sala. Um documento não discute. Ele espera. Agora, o Renato disse, aqui está o que passou pela minha mesa esta semana. Ele colocou uma única folha de papel na mesa. E essa não tinha nada a ver com nada que eu tivesse assinado. Era uma solicitação, um pedido por escrito de avaliação de imóvel para o meu endereço, enviado a uma imobiliária local. O nome do meu filho estava ali. O telefone do meu filho. Uma casa que não era dele, sendo silenciosamente avaliada e medida por um corretor. Para uma venda que não era minha, eu li 2 vezes. Eu senti a batida do meu peito ficar completamente nivelada. O jeito que um cômodo fica calmo quando a discussão lá dentro finalmente acaba. Ele não colocou a casa à venda. O Renato disse com cuidado. Ele não poderia.
Ele não tem autoridade para isso. Ele só queria saber quanto a casa valia. A imobiliária reconheceu o endereço como sendo de uma cliente minha e teve a decência de me avisar. Então não era apenas um quarto. Nunca tinha sido apenas um quarto. Enquanto eu preparava os jantares deles e pagava a conta de luz, e dizia a mim mesma que ele não deixaria isso ir longe demais. Meu filho estava descobrindo por quanto a minha vida poderia ser vendida. Eu coloquei o papel gentilmente em cima dos outros. Está bem, eu disse. Me mostre o resto. Havia mais papéis, e cada página tirava um peso das minhas costas que eu nem sabia que estava carregando. A senhora me perguntou sobre os trâmites do inventário. O Renato disse. Como está hoje, o Marcos foi nomeado como inventariante e procurador para assumir tudo. Com tudo que a senhora me contou, quer manter as coisas desse jeito? Não, eu respondi. E não me pareceu vingança quando eu disse isso. Pareceu apenas precisão. Ele havia preparado uma alteração. Removia o Marcos como meu procurador e nomeava um administrador neutro do banco, um profissional com nenhum interesse na minha cozinha e nenhuma opinião sobre o meu quarto. Eu li cada palavra. Depois fiz a pergunta para a qual eu sempre voltava. E se alguém tentar me pressionar, eu disse. Tentar me forçar a assinar a passagem da casa enquanto eu estiver cansada, ou com medo, ou de luto. O que me proteger? Isso aqui, o Renato disse, tocando a escritura. E isso, a alteração. E francamente, Dona Margarida, a sua própria clareza. Ninguém pode vender o que não possui. Ninguém herda de forma antecipada de uma mulher que ainda está de pé. Eu assinei a alteração com as minhas próprias mãos. Depois, assinei uma revogação da procuração financeira de plenos poderes. Aquela que eu havia assinado anos atrás, nomeando o Marcos, numa época mais suave, quando eu acreditava que entregar essa autoridade a ele era apenas um bom planejamento. Eu revoguei tudo de forma limpa, com firma reconhecida ali mesmo, no cartório, pela assistente do Renato. Uma moça jovem que não teve pena de mim, que apenas bateu o carimbo na página e disse: "Prontinho, Dona Margarida." Prontinha eu estava. E por último, o Renato colocou na mesa um documento que ele já tinha redigido dias antes, feito a meu pedido, caso eu decidisse que precisava dele. Uma notificação extrajudicial formal, nos moldes da lei, encerrando a permissão do Marcos e da Letícia para ocupar a casa, para entrar em vigor mediante notificação legal, se eles alguma vez cruzassem a linha que o acordo traçava. Eu não assinei aquele papel no escritório dele. Eu o dobrei e o guardei dentro da pasta, sem assinatura. Eu vou saber, eu disse a ele. Se o dia chegar, eu assino. Eu não sabia que aquele dia estava a apenas 4 horas de distância. Tem mais uma coisa, o Renato disse. E me entregou um envelope fechado. As pontas estavam gastas de tanto tempo guardado, com a caligrafia do Haroldo na frente. Eu coloquei a pasta inteira dentro da bolsa. Eu agradeci. Dirigi até a igreja, rezei durante a missa e ainda não abri o envelope. Algumas cartas não devem ser lidas dentro de um carro estacionado. Eu li a carta do Haroldo naquela noite, sozinha, depois que a casa ficou silenciosa. E o Marcos e a Letícia tinham se retirado para trás da porta do quarto que ainda era, de todas as maneiras que a lei pode medir, o meu quarto. Eu sentei à mesa da cozinha com a minha caneca azul lascada e abri o envelope com uma faca de manteiga, cuidadosamente, do jeito que você abre algo que nunca poderá substituir. O papel era de um bloco de notas amarelo, daqueles que o Haroldo usava, arrancado no topo. Na frente do envelope, ele havia escrito as palavras que me desmontaram antes mesmo de ler uma única linha de dentro. Para a minha Margarida. Caso algum dia façam com que você se sinta uma visita, ele me conhecia. Não o futuro. Amém. Margarida, a carta começava. Se você está lendo isso, então alguma coisa aconteceu. Algo que eu não consegui enxergar com clareza o suficiente para dar um nome. E eu sinto muito por não estar aí, sentado ao seu lado, enquanto você resolve isso. Eu quero te dizer primeiro que eu não sei o que deu errado. Eu não estou escrevendo isso porque previ alguma coisa. Eu passei 30 anos entrando em casas e verificando se elas eram construídas sobre uma base sólida.
E eu fiquei muito bom em notar quando algo parecia perfeito por fora, mas estava distribuindo o peso da forma errada lá por baixo. Eu comecei a notar isso na nossa própria família, no jeito que as pessoas começaram a falar por cima de você, em vez de falar com você, no jeito que os planos eram feitos perto de você, mas nunca com você. Eu não podia provar nada. Eu apenas me preocupava. Então, eu fiz a única coisa que um velho fiscal de obra sabe fazer. Eu me certifiquei de que a fundação era segura. Eu garanti que, independentemente do que viesse, você estaria pisando em algo que iria aguentar o peso. Eu não decidi nada por você. E não quero começar agora. O Renato tem os papéis. Tudo o que eles fazem é lhe dar opções. Você é quem toma as decisões. Você sempre foi a mais forte de nós dois, Margarida. Mesmo quando me deixava acreditar no contrário, para que eu me sentisse útil. Por favor, não confunda a paz com rendição. Não são a mesma coisa, embora possam vestir o mesmo rosto calmo. Faça todas as perguntas. Leia todas as páginas. Assine apenas aquilo que lhe der descanso. Você não é visita na sua própria vida. Você nunca foi. Eu te amo. Verifique as paredes de sustentação antes de confiar num cômodo. Haroldo, eu chorei então. Eu quero ser honesta sobre isso, mas quero ser igualmente honesta em dizer que não chorei do jeito que uma mulher resgatada chora. Eu chorei do jeito que você chora quando alguém que te ama atravessa 2 anos. Atravessa a escuridão da morte, apenas para colocar a mão no seu ombro e dizer: eu vejo você. E você não está sozinha. E você já sabe o que fazer. Ele não era um profeta. Ele era um homem cuidadoso, que me amou o suficiente para deixar as fundações firmes. Eu sequei o meu rosto com um pano de prato na pia. Coloquei a carta de volta no envelope. O envelope de volta na pasta. A pasta de volta na minha bolsa. Então olhei para a caixa de cedro do Haroldo, que eu tinha trazido do corredor e colocado de volta na mesa, a quem ela pertencia. O bilhete amarelo já arrancado e jogado no lixo. Tranqueiras velhas, ela tinha escrito. Eu levantei a tampa. O relógio dele estava lá dentro, ainda marcando a hora errada. O santinho da missa de 7º dia dele. Um maço de cartas que escrevemos um ao outro ao longo de 42 anos. E uma chave pequena e gasta. Aquela que abria as portas da nossa casa desde muito antes de qualquer uma daquelas 2 pessoas nascer. Eu fechei a caixa suavemente e decidi que de manhã eu arrumaria a mesa. Eles desceram para o café da manhã, do jeito que as pessoas descem para uma refeição que acreditam já ter ganhado. A Letícia estava enérgica. O Marcos não conseguia olhar nos meus olhos. A Emília, a minha neta, de 15 anos e calada, deslizou para a cadeira e ficou observando nós 3. Do jeito que crianças sensíveis observam um ambiente que conseguem sentir, mas ainda não sabem nomear. Eu tinha feito ovos mexidos. E também tinha, antes de todo mundo acordar, colocado a pasta fechada em cima da mesa, ao lado da minha caneca azul lascada. Dona Margarida, a Letícia começou, com aquela voz razoável que ela guardava para ser cruel. Espero que a senhora tenha dormido bem. Eu realmente acho que quando a senhora se instalar no quartinho de costura, vai achar muito mais aconchegante. É menos coisa para limpar. Simplesmente faz mais sentido para nós ficarmos com o quarto principal por causa dos nossos horários e tudo mais. A gente não está querendo te chatear, mãe? O Marcos disse. A gente está sendo prático. A senhora tem que admitir que esta casa é muito grande para uma pessoa só. Nós só estamos pensando no futuro. Nós achamos sinceramente que a senhora ficaria aliviada, a Letícia acrescentou, por estarmos cuidando de tudo para a senhora. Eu deixei que eles terminassem. Eu aprendi que as pessoas vão entregar toda a sua estratégia se você simplesmente se recusar a interrompê-las. Então, eu coloquei a minha xícara de café na mesa e abri a pasta. Eu não levantei a minha voz. Eu coloquei os papéis sobre a mesa, um de cada vez, virados para que eles pudessem ler exatamente do jeito que o Renato os havia colocado na minha frente. Esta é a escritura com reserva de usufruto, eu disse. A casa está no meu nome. Eu sou a única dona. Marcos, o seu nome não está na escritura. Nunca esteve.
O maxilar do Marcos ficou tenso. Mãe, qual é? Ninguém nunca disse isso. Este, eu disse, é o termo de comodato familiar. Você o assinou, Marcos? Na semana em que se mudaram pra cá. Ele diz que as decisões da casa são minhas. Diz que nenhum espaço privado pode ter o uso alterado sem a minha permissão por escrito. Diz que uma violação grave encerra a permissão de vocês para ficarem aqui. Eu assisti o meu filho ler a própria assinatura. Eu assisti a cor sumir do rosto dele enquanto ele entendia. Entendia, finalmente, que ele tinha colocado a própria mão no papel que o derrotava. A Letícia esticou a mão para pegar a página. Isso não pode ter validade. Nós moramos aqui. Nós temos uma filha. Existem leis sobre? Existem, eu respondi calmamente. E eu segui cada uma delas. Coloquei a terceira folha na mesa. Esta é a alteração da minha documentação. Ela tira você, Marcos, como a pessoa que assumiria o controle das coisas depois de mim. Esse trabalho agora pertence a um profissional no banco. Agora, a quarta folha. Isso revoga a procuração financeira de plenos poderes que eu te dei um dia. Você não tem mais autoridade nenhuma sobre o meu dinheiro. E então, eu coloquei a última folha na mesa. O pedido de avaliação de imóvel, com o nome do meu filho no topo. E isso, eu disse baixinho, é o que você pediu para a imobiliária descobrir. Porquanto a minha casa seria vendida, enquanto vocês dormiam debaixo do meu teto e me deixavam pagar a conta de luz. O Marcos ficou olhando fixamente para a página. Ele não negou. Não havia mais nada para ser negado. Mãe, ele disse finalmente, e a voz dele soou fina. A senhora realmente colocaria a gente na rua por causa de um quarto? E foi nesse momento que a Emília falou. Ela não tinha dito uma palavra durante toda aquela confusão. Mas ela colocou o garfo na mesa, olhou para o pai e disse, na voz mais baixa e mais firme de todas: Pai, você planejou isso por uma semana. Eu escutei você e a mãe. Você disse para fazer no domingo, para que já estivesse tudo pronto antes da vovó chegar da missa. A cozinha ficou num silêncio absoluto. A Letícia virou-se para a filha com um olhar fuzilante. Mas a menina não recuou. Ela apenas olhou para o próprio prato, com as orelhas vermelhas. Tendo dito a única coisa verdadeira que nenhum adulto naquela sala estava disposto a dizer em voz alta, eu deixei o silêncio durar. E então entreguei a verdade ao meu filho, de forma muito calma. Do mesmo jeito que você entrega algo pesado para alguém segurar. Vocês não se mudaram para dentro do meu quarto ontem, Marcos. Eu disse, vocês se mudaram para fora da minha casa. A Letícia começou a dizer o meu nome. Eu levantei uma das mãos, sem rispidez, apenas o suficiente. Letícia, você disse as palavras. Você me disse, para não fazer drama, enquanto carregava o meu casamento para o meio do corredor. Eu me virei para o meu filho. Mas você, Marcos, você chamou esta casa de basicamente nossa, através de uma fresta no assoalho, enquanto eu estava deitada bem em cima de você. Você mandou avaliar o preço da casa. Ela mudou os móveis de lugar. Mas foi você quem a ensinou que ela podia fazer isso. A boca dele se abriu para pedir desculpas. Eu podia ver a desculpa se formando ali, rápida e barata. O tipo de pedido de desculpas que quer acabar com o desconforto na sala muito mais do que quer ser verdadeiro. Não, eu disse com gentileza. Ainda não. Alguns pedidos de desculpas precisam ser guardados por um tempo até que possam ser aceitos. E eu fechei a pasta. Guardei de volta dentro da minha bolsa. Levantei e levei a minha xícara para a pia. Atrás de mim ninguém disse absolutamente nada. A casa que eles estavam vendendo silenciosamente nas cabeças deles tinha desmoronado, sem que uma única voz precisasse se levantar. A Emília me encontrou no jardim 2 finais de tarde depois daquilo. Eu estava de joelhos na beirada da varanda, tirando as flores secas dos gerânios, quando a ouvi descer os degraus. Ela ficou parada por um momento. Depois se ajoelhou ao meu lado na terra, sem ser chamada, e começou a arrancar as ervas daninhas com as mãos perto das minhas. Nós trabalhamos em silêncio por um tempo. Então ela disse, tão baixinho que eu quase não ouvi quando a luz da varanda acendeu. Bom, me desculpa. Não só pelo que eu disse no café da manhã, mas por não ter dito antes.
Eu escutei eles planejando e não sabia como parar aquilo. E eu só. Eu deixei acontecer. A voz dela embargou. A senhora sempre deixava minha manta na cadeira de balanço para eu usar quando viesse ler aqui fora. E eles te jogaram naquele quartinho de costura, como se a senhora não fosse ninguém. Eu me sentei sobre os calcanhares e olhei para ela. Esta menina, com os olhos sérios do avô. Você falou quando importava, eu disse a ela. Você disse a verdade numa sala cheia de adultos que não queriam dizer. Isso é uma coisa muito mais difícil do que você imagina. Ela me ajudou a levar os galhos cortados para a lixeira. E então disse a coisa que me revelou quem aquela neta realmente era. A senhora pode me falar sobre o relógio do vovô? Aquele dentro da caixa. A minha mãe disse que era tranqueira velha, mas não parece tranqueira velha. Então eu falei a ela sobre o relógio e sobre as cartas. E sobre o homem que passou a vida inteira verificando se as coisas eram construídas para durar. Ela ouviu do jeito que a gente ouve quando quer guardar alguma coisa por muito tempo. Ela não fez perguntas sobre a casa. Ela não perguntou sobre o documento do banco, nem sobre a herança, nem para onde qualquer parte daquilo iria. Ela perguntou sobre o avô. Antes de entrar, ela dobrou a manta da varanda que tinha escorregado da cadeira de balanço. Arrumou as pontas bem quadradas do jeito que eu gosto. E a colocou de volta no lugar sem que ninguém mandasse. Uma coisa pequena, mas eu aprendi a reparar em coisas pequenas. Elas geralmente são um ensaio para alguma coisa. E eu me permiti acreditar que essa menina estava ensaiando ser o tipo de pessoa que o avô dela tinha sido. Eu não fingi que os últimos meses não tinham acontecido. Eu a amo, mas o amor não exige que eu devolva a minha dignidade às pessoas que a gastaram. O que eu podia fazer era manter uma porta honesta aberta numa casa cheia de portas fechadas. Então eu disse a ela que ela seria bem-vinda à minha mesa, sempre que viesse por si mesma, e nunca como mensageira de ninguém. Eu vou gostar disso, ela disse. A esperança, pelo visto, também é uma visita silenciosa. Eles se mudaram no mesmo mês, com notificação legal dentro da lei, sem que um único prato precisasse ser quebrado no quintal. Eu parei de pagar as contas deles no dia em que abri a pasta na mesa. O banco removeu o nome do Marcos das antigas autorizações. Eu mudei meu contato de emergência no consultório médico. Tirei o meu filho e coloquei a minha vizinha, a dona Ruth, que me conhece há 30 anos e nunca chamou a minha casa de basicamente dela. Só depois que eles foram embora, eu mandei trocar as fechaduras. E naquela mesma tarde, plantei uma fileira de tulipas brancas ao longo do caminho da entrada. Eu vendi a casa grande na primavera seguinte, quando eu estava pronta, no meu próprio tempo e no tempo de mais ninguém. Eu me mudei para uma casa térrea muito iluminada, a 2 ruas da minha igreja, onde cada cômodo me pertence, e a luz da tarde entra baixa e dourada. A caixa de cedro do Haroldo descansa numa prateleira limpa, onde eu posso ver lá da minha poltrona. Eu arrumei os papéis da minha herança do jeito que eu queria, não do jeito que alguém presumia que seria. Parte disso vai para um fundo de educação protegido para a Emília, administrado por aquele procurador neutro do banco, para que o meu amor chegue até ela sem passar pelas mãos dos pais. Outra parte vai para o programa de habitação para viúvas da igreja, aquele com o qual Haroldo sempre se importou. O nome do Marcos não está na casa, e não está no dinheiro. O nome dele está na minha lista de orações. Essa é uma lista de um tipo bem diferente. O Marcos me mandou uma carta longa alguns meses depois, de várias páginas. Eu li cada uma delas na minha própria cozinha, bebendo o meu próprio café, sem ninguém fazendo com que eu me sentisse um estorvo. Depois, dobrei o papel cuidadosamente e escrevi uma resposta educada e muito breve. Eu não encenei uma reconciliação apenas para deixar a família confortável. Eu escolhi a paz em vez da encenação. Na maioria das noites, eu me sento na pequena varanda da entrada da minha casa, com a caderneta que começou como uma lista de supermercado e se tornou outra coisa. Esta noite eu escrevi uma frase lá, com as minhas próprias mãos, do jeito que eu assinei tudo o que importou este ano. Eu nunca fui à visita. Eu era o motivo inteiro pelo qual algum dia existiu um lar para que eles fossem acolhidos. Às vezes, a dignidade não chega gritando.
Lá fora, ao longo do caminho, as tulipas brancas floresceram de novo. A luz da varanda é quente. E a caixa do Haroldo descansa na prateleira, marcando a hora errada de forma absolutamente perfeita. E a cadeira ao meu lado está vazia.